Bom, gente, tudo bem com vocês? Mais um podcast HNG da série de livros Histórias da Nossa Gente. E hoje eu tenho o prazer de fazer esse podcast diretamente aqui da cidade de Pompeia, da Fundação Sunji Nishimura. E hoje a gente vai bater um papo com Elvis Fusco, que ele cuida da parte de gestão aqui, ele é diretor aqui da Fundação e está dando um apoio aqui, uma força, né? Está fazendo uma inovação aqui na Fundação que tem 45 anos. E eu estou aqui também ao lado do seu Alberto Honda, que convidou o Elvis para vir para cá, né? E agora ele está dando uma descansada. Tudo bem, Alberto? Tudo bem, na realidade não fui eu quem convidou, na realidade, né? A gente ficou muito feliz de poder ter uma pessoa de um calibre do Elvis Fusco. E é interessante, viu, Júlio? Quando a família convidou e contratou o Elvis para vir para cá, aí que eu percebi que o meu cargo era importante. Olha! Porque se convidou uma pessoa do calibre dele, eu falei, puxa, meu cargo era importante, não é? Puxa vida! Mas o cara, doutor da área, um cara com muita experiência. Sim. Aí eu falei, puxa, eu fiquei feliz, porque o valor, senti o valor do meu Puxa vida, com certeza. Mas bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, com você, com o professor Elvis. E vamos conversar, né? Acho que temos muita coisa. Muita coisa bacana, né? Ô Elvis, eu gostaria que você se apresentasse também, né? Puxa vida, o homem de Botucatu e Elvis não morreu, ele está aqui. É isso mesmo. Bom, primeiramente queria agradecer pelo convite, Júlio, de estar aqui participando desse podcast, né? É um prazer recebê-lo aqui na Fundação também. O prazer é meu também. Tá aqui também receber o Honda. O Honda, ele é conselheiro consultivo da Fundação, então ele continua na ativa. Sim. Né? Continua na ativa, na labuta aqui com a gente. E, bom, eu atuo aqui como superintendente executivo da Fundação há 2 anos. Né? A gente tem uma atuação aqui na Fundação muito forte, com um relacionamento que a gente chama da quádrupla hélice, com o poder público, com universidades, com outras instituições de ensino. Muitas parcerias. Empresas, muitos projetos. Bacana. Parcerias para apoiar a gente na educação que a gente oferece de qualidade aqui. Parcerias em projetos de inovação que a gente tem hoje no Brasil, nas áreas do agro, da saúde, de alimentos também. Então a Fundação é um grande hub de conexão entre instituições que têm bons valores e bons propósitos. Então a gente sabe que o seu trabalho também é um trabalho com um ótimo propósito, então a gente está feliz em participar aqui dessa conversa com você. Puxa vida, é um prazer muito grande, né? Porque eu sempre comento, né, com as pessoas que as coisas acontecem na jornada, na caminhada, né? Às vezes o cara se prepara totalmente, né? Pega as melhores botas, melhor roupa, tudo para conquistar o topo do Monte Everest, só que depois que ele conquista o topo, né? Ele fica lá poucos minutos, né? Porque lá é muito frio, né? Lá gela demais. Daí ele olha, puxa vida, o que foi realmente valorizado foi toda a jornada dele, né, Elvis? É verdade, eu concordo com isso, porque você vive muito mais na jornada do que no ponto final, onde está a riqueza, né? O objetivo conquistado. Então, não adianta nada você conseguir conquistar objetivos e perder sua saúde, perder sua família, perder seus relacionamentos, né? Então não adianta nada. Então às vezes é melhor você manter a saúde, manter a família, manter relacionamento com Deus, com as pessoas e não alcançar grandes objetivos, porque o legado que você vai deixar é muito maior. Porque o legado mais importante que a gente tem que deixar na vida são pessoas. Com certeza. O impacto que você teve, a influência que você teve na vida das pessoas. E as pessoas vão ser muito mais influenciadas pelo seu caminho do que pelas conquistas que você teve. Elvis, agora fala uma coisa para mim. Eu estava conversando com você nos bastidores. Você teve uma vida assim, começou com uma vida simples, mas desde criança você já tinha assim uma convivência com as pessoas. Dá uma resumida na sua infância, juventude, até os dias de hoje. Bom, eu na minha infância tive uma vida simples e continuo com uma vida simples, não mudou nada. A diferença é que hoje eu atuo num lugar que não
não é simples. Sim. A fundação é um Ele é lugar tão muito simples que continua torcendo pro São Paulo. Com certeza. E, então, a minha infância, né, até a minha juventude foi trabalhando no comércio, né, do meu pai, bares que meu pai teve, vários, eu sempre acompanhei ele, tanto que quando eu deixei a minha casa, né, deixei a casa da minha família e fui estudar fora, meu pai, por alguns anos, ele parou com o comércio, porque ele tinha muito... assim, somos em 5 filhos, mas eu era mais apegado com ele. Quando ele por orientação dele, ele falou assim, vai estudar, bar não dá futuro, né? Ficar atrás de um bar, no balcão, ele fala, com o cotovelo no balcão não dá futuro para ninguém. Só vai ganhar carro? Mas foi um conselho dele, mas mesmo assim depois ele parou com o bar, que aí ele não tinha mais o meu apoio ali junto com ele. Aí ele largou, né? Então eu comecei nesse processo de comércio, né, de bar, mas ali eu aprendi uma coisa importante com o meu pai, que é a questão da honestidade, a questão... a base, né? Puxa vida. Não importa se você cuida de coisas pequenas ou coisas grandes, a honestidade é a mais importante. E a Bíblia fala, né, que se você é fiel no pouco, Deus vai te colocar para cuidar de coisas grandes. Né? Com certeza. Então, por isso que eu estou falando do processo, né? Mais importante é como... E depois ele mandou você estudar. Aí ele falou assim, ele nem sabia o que era estudar. Quando eu falei para ele que ia fazer vestibular, ele falou, o que é vestibular? Meu pai era assim, analfabeto. O pai fez até o 3º ano do primário, ele reprovou 6 vezes no 2º ano. Para contar rapidamente, ele morava no sítio, e ele ia estudar em Pardinho, que é uma cidade perto de Botucatu. Ele andava 6 quilômetros para ir, 6 para voltar. Aí minha avó fazia lá um pão de casa com doce de leite para ele levar, né? Nome lá da mochila. Só que ele falava que ele andava uns 2 quilômetros, ele já tirava, comia a merenda dele, aí chegava na escola, tinha fome, tinha que pegar a merenda dos amigos e tal. Aí como vai estudar com fome? Aí a gente tinha que reprovar, né? Aí ele foi pro comércio. Que bacana. E como é que foi a parte quando ele mandou você estudar, você estudou? Dá uma resumida de 10 anos aí. Então, aí eu fui fazer faculdade, né? Em Bauru, na área de TI, na época era processamento de dados, né? Que era o início ali da área de informática, tecnologia de informação, que a gente fala hoje. E você sempre gostou dessa parte? Não tinha como falar que eu gostei, porque quando eu entrei na faculdade eu nunca tinha visto nenhuma máquina de escrever. Olha, nem máquina de escrever eu nunca tinha visto, porque a casa não tinha nada disso aí. Mas eu olhava na televisão, negócio de computador, eu nunca podia ter computador, eu disse, então eu vou estudar isso. Claro! Então, na verdade, eu fui fazer faculdade nessa área para poder conhecer o que era um computador na faculdade. Aí, no primeiro ano inteiro da minha faculdade não tinha computador, era só na lousa. Só a teoria. Antigamente era lousa, né? Eu lembro. Aprendi computação na lousa. Aí no segundo ano você ia para o laboratório, uma vez por semana. Mas aí durante o dia eu ia na faculdade e eu ia nos laboratórios para aprender a digitar. Mas daí você foi pegando gosto. Fui pegando gosto, né? Mas para mim a tecnologia não é hobby. Para mim tecnologia é só instrumento de trabalho. Tanto que eu não gosto de jogos, computador. Entendi. Eu não gosto de tecnologia como play, como brinquedo, como hobby. Para mim tecnologia é para resolver algum problema. Resolver problemas. Então, na verdade, eu sempre falava, quando eu tatuava com tecnologia, Ronda, o pessoal falava, você é da área de tecnologia, da computação? Eu falava, não, eu sou da área de negócio. Eu uso tecnologia para criar soluções de negócio. E quando você percebeu que você era empreendedor? Porque o que é o empreendedorismo, né? É você fazer a diferença, né? Não importa em que área. Exatamente. Você pegou um ponto interessante de explicar o que é empreendedorismo. Muita gente acha que empreendedorismo é o processo de você criar uma empresa. E não é. Empreendedorismo é o processo de você resolver um problema. Isso. Né? Por isso que a inovação e o empreendedorismo andam juntas. Porque você pode resolver um problema de uma forma que todo mundo já resolveu antes, empreendedorismo normal. Quando você resolve um problema usando algo diferente, trazendo algo novo, uma melhoria, então você está inovando. Ali é inovação. Quando você agrega algo novo, uma melhoria em algo já existente, e isso gera resultado, tem que gerar resultado. Nem tudo que é novo, que é novidade, que é criatividade, é inovação. Então, essa questão do empreendedorismo para mim não é uma coisa nata.
O empresário é uma coisa nata. Tem gente que nasceu para ser empresário. Por quê? Porque ele gosta de correr risco, ele não gosta de trabalhar para os outros, ele gosta de liderança. Isso é nato. Agora, o empreendedorismo, o empreendedor de negócios é uma coisa nata, que você desenvolve, mas é nato. Tem gente que nasceu para aquilo, tem gente que não nasceu, quer ser empregado. Agora, o empreendedorismo não existe isso, nasceu, você desenvolve. Eu não sou empreendedor nato de negócios. Eu desenvolvi competências em empreendedorismo. Qualquer pessoa pode desenvolver competências em empreendedorismo. Você pode ser empreendedor aonde você estiver, dentro da sua casa, no governo, no seu negócio ou no negócio de alguém. Com certeza. Até dentro da religião. Sim, com certeza. Na verdade, o missionário, ele é um empreendedor. Ele é um empreendedor, com certeza. Ele sai da zona de conforto. Agora vamos fazer uma homenagem, né? Aquele cara lá, né? Ele fala: insanidade é você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Sim. Você tem que fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Sim. Claro, você sabe quem que é? O Einstein. Só esse cara, né? Puxa vida. Então, como eu comento com as pessoas, né? Muita gente fala que não gosta de vendas. Mas, meu Deus, todo mundo é vendedor. Ou você vende um serviço, ou você vende um produto. Não existe ninguém na humanidade que não seja vendedor. Não, antes disso, ele vende a ele mesmo. Isso. A gente está se vendendo a todo momento. Primeiro se vender. Porque se a pessoa comprar você, ela... Para você casar, você tem que se vender. Tem que vender bem, né, Alberto? Se não, ninguém que vai querer você, entendeu? Agora, Alberto, dá uma resumida na sua vida. Como que você saiu de um jovem aí de 10, 12 anos fazendo o quê? Qual foi o primeiro serviço? Qual foi o primeiro dinheiro que você ganhou na sua vida? E fala até os dias de hoje, Alberto. Então, interessante. Eu sou de Pompeia, né? E fiz agronomia. Eu não tenho nada que ver com agricultura. Mas eu tinha um colega de classe, turma que é da família Nishimura, que é o Chiro. Sim. E o Chiro queria fazer agronomia. Aí, naquela época, não tinha vestibular unificado. Você tem que ir na escola, fazer vestibular na escola. Então o Chiro tinha um carro, eu aproveitei a carona dele e fui fazer vestibular em Jaboticabal, fazer vestibular em Piracicaba, e aí eu acabei entrando então na faculdade e fiz agronomia. Mas é interessante, meu primeiro trabalho, o primeiro dinheiro que você ganhou. Primeiro dinheiro que eu ganhei, naquela época tinha fundos de investimento, essa história de 1970. Aí o fundo começou a valorizar e tal, e tem um amigo meu de Marília que ele vendia fundos de investimento. Olha só. Ele estudava a administração lá na Getúlio Vargas. E eu era o preposto dele. Vendi cotas de fundo de investimento para muitos professores da Exalc, meus pais, todo mundo perdeu todo o dinheiro que investiu. Naquela época, a turma chegava a vender casas, carros, não é uma visão errada de investimento, porque o fundo valorizava muito, mas aí já tinha valorizado. Para aprender você tem que errar, né? Tinha que comprar quando ainda não tinha valorizado. Sim. Mas esse foi meu primeiro primeira experiência. Ganhei um pouquinho de dinheiro, talvez não tenha ganhado muitos amigos. Mas depois eu dei aula, eu dei aula de biologia e genética. Estava estudando faculdade, eu precisava ganhar um dinheiro, né, para pagar algumas despesas. Apesar que meu pai me sustentava. E nessa época você tinha quantos anos? Foi em 71, eu tinha 21 anos. 21 anos, puxa vida. E lá em Santa Bárbara do Oeste, um colégio de estado, colégio Comendador Romo, e eu dava aula de biologia e genética lá. E só com as aulas que eu dava me sustentava, né, Piracicaba. Então o professor na época tinha um salário bom, né? Professor de estado. E assim eu comecei a minha vida. Tentei vender queijo lá, tem um amigo meu que tinha laticínio ambulante. Né? Eu já era empreendedor desde o começo, eu tinha um fusquinha velho, né? Enchemos o fusquinha de queijo e fomos vender queijo em Piracicaba. Rapaz! Eu nunca tinha vendido, não sabia nem como vender. Aí fomos de bar, restaurante, a turma falava, no bar eles falavam, deixa aí, o dia que vender eu te pago. Bom, a gente quase quebrou na primeira semana. Grilo! Mas essas foram algumas experiências interessantes. Foi aprendendo, né? E depois disso, como que você chegou a vir trabalhar aqui na fundação, na Jacto?
Conta essa história. Eu estava de férias lá em Pompeia, tomando café no bar no centro da cidade, e aí o Takashi Nishimura, né, que é da família, o mais velho, estava tomando café e ele era o diretor da Jato na época. Aí tomando café, ele falou para mim: você entende de herbicida? Eu falei: eu estou fazendo curso de agronomia, eu fiz matéria de herbicida. Ele falou: você não quer vir aqui na Jato nos ajudar a desenvolver uma máquina para aplicar herbicida? Olha só! Naquela época era novidade. Aí foi o meu início na Jato. Então a primeira pessoa da Jacto, da família Nishimura, que você conheceu foi o Takashi. Não que eu conheci, porque eu conhecia todos eles, né? Ah, sim. Mas foi o que me convidou para te trabalhar. convidou. E o Takashi ainda está... Ele continua um grande empresário, tem algumas empresas em Pompeia. Ah, mas dentro da Jacto? Não, ele tem empresas dele mesmo. Ah, certo. Uma empresa parece que negócio de aparelhos de academia? Ele tem empresa de máquinas agrícolas, a Bruden, tem a Movement, que faz máquinas. Movement, eu ouvi falar. Faz caiaques, enfim. Puxa vida! Tem várias. É um cara muito empreendedor. Empreendedor. Que legal. E como é que foi esses... Quantos anos você ficou aqui na fundação, na Jacto? Você trabalhou só na fundação ou trabalhou quantos anos assim de Jacto e de fundação, Honda? Eu trabalhei na Jacto 34 anos. Né? Trabalhei muito forte na área de colheita de café. Sim. P&D. Depois de um tempo me convidaram para vir aqui para a fundação. Né? E aí estou aqui no grupo já há uns 51 anos. Né? Entre Jacto e fundação? 51 anos. Rapaz, que boa ideia, né? E agora você... Boa ideia de Piracicaba. Agora você está tipo sendo um paizão do Elvis. Mentor. Ô Elvis, agora a gente estava conversando também, o que você está, assim, nesses 3 anos que você está aqui, né? Como é que foi, assim, o seu relacionamento? O que você sentiu de, como é que fala, interação com a fundação? Eu fiz 9 meses aqui com o Honda no processo sucessório, conhecendo todo o ecossistema da fundação, relacionamento com o Grupo Jato, família Nishimura, com as instituições parceiras. Nós temos uma FATEC aqui, né? Então a gente tem um relacionamento próximo com o governo do Estado de São Paulo, de Paula Souza. A gente tem um Senai aqui dentro da fundação. Isso, né? É muito bacana, hein? Então temos relacionamento com o Senai, a indústria paulista, além dos parceiros, são mais de 100 parceiros que nos apoiam nos cursos da FATEC que nós mantemos aqui. E nos últimos anos a Fundação tem ampliado a sua atuação em ecossistemas, então com o governo do Paraná, agora lá em Goiás, governo de Goiás, com empresas do agro, indústrias de alimentos, área da saúde. Então o primeiro desafio foi a interação, se interar desses movimentos de relacionamento em ecossistema, de atuação em ecossistema, né, para manter e potencializar isso cada vez mais. Porque cada vez mais que você se integra ao ecossistema, você consegue influenciar e também ser influenciado pelas redes que se formam nesse ecossistema. Quando você faz uma parceria unilateral ou bilateral com uma instituição, você influencia e é beneficiado por essa interação. Quando você se insere num ecossistema, você aproveita uma rede de interações. Então você escala de uma vez só. Uma interação que você faz, você escala o potencial de influência que você tem e que você é influenciado também. Então isso, a Fundação já há uns 5 anos tem atuado nesse modelo e eu vindo para cá, eu precisei entender essas relações, até por conta também de área de conhecimento, porque eu também e a cultura da empresa, né? Na área de exatas, né? Na área de TI, né? TI. E aqui a gente tem muito forte, a gente chama da cadeia da convergência biodigital, que é a convergência biológica, né? Tecnologia. Que aí entra o agro, Sim. entra a área de alimentos, entra a área da saúde, principalmente o agro. Então é uma coisa muito nova para mim e que eu precisei também adquirir, desenvolver também conhecimento, é claro que superficial, mas para poder, de certa forma, contribuir com o que acontece aqui na Fundação. E a Fundação hoje, quantas pessoas trabalham hoje aqui dentro da Fundação?
A fundação ela tem várias ações, né? Então ela mantém um colégio, né? O Colégio Sujin Shimura, que é um colégio de ensino básico, que vai do infantil até o ensino médio, né? Ela mantém a FATEC e o Senai em parceria, como eu já falei, com o governo do Estado de São Paulo, com o Senai de São Paulo, e outras operações. Nós temos um laboratório de solos aqui também, que presta serviço para várias regiões do Brasil. Temos o Museu Sujin Shimura, que a gente recebe visitas o ano todo, né? Passamos pelo museu aí 5.000 pessoas durante o ano. Puxa, que bacana! Nós temos essas ações de ecossistemas, projetos, consórcio de pesquisa e inovação. Criamos um laboratório recentemente em parceria com o Centro Paula Souza, que é o IMPP, Laboratório de Monitoramento e Proteção de Solos, que também atua com empresas, com P&D, com várias empresas do Brasil. Então é uma série de ações que a gente tem em parceria e ações que nós atuamos somente com a nossa iniciativa, como no caso do colégio. Se bem que no colégio a gente também tem uma grande parceria com o Canadá, com uma instituição do Canadá, olha só, o Imagine Education, mantido pela Masters College and Academy, que é uma entidade canadense que criou uma metodologia educacional chamada Profound Learning. Essa metodologia ela é uma disruptura na educação, né? Fez uma disruptura na educação no Canadá, e a primeira Nishimura trouxe para o Brasil em 2014. Começou primeiro no Senai, depois no Colégio Sujin Shimura, e hoje a gente está levando isso para várias escolas e instituições do Brasil. A gente tem uma parceria com, por exemplo, a Prefeitura de Maracaju, lá no Mato Grosso do Sul. A gente está ajudando a implantar isso nas escolas públicas, essa metodologia. É uma metodologia que caberia um podcast só para falar sobre ela, mas resumidamente ela desenvolve a autonomia, um dia a gente faz. A autonomia do aluno. Agora, você que veio da área de TI e que hoje trabalha bastante na área de gestão aqui na Fundação, como que você vê a evolução da tecnologia com sensores, com drones, com inteligência artificial? O que você acha? Como é que você acha que está a inteligência artificial em todo esse ramo do agronegócios hoje? No início desse século, houve uma visão minha, olhando para trás, porque eu não vivi isso no agro, mas olhando a história da Fundação, também da Jato, e aí a Fundação e a Jato é uma representação muito forte do que é o agro no Brasil. Sim. Inclusive a história da Jato representa 75 anos, né? A história da agricultura moderna no Brasil, acompanha a agricultura moderna, anda junto com a agricultura moderna no Brasil. E aí nesse século escalou a mecanização da agricultura, a inserção da tecnologia no campo, né? E o início dessa escala de mecanização, potencializada por tecnologias digitais principalmente, posteriormente pelo IoT, que é essas coisas, ciência de dados, Big Data, os sensores, os drones, a inteligência artificial, nasceu junto um curso aqui na Fundação, com a criação da FATEC, que é o curso de superior em tecnologia, mecanização e agricultura de precisão. Agricultura de precisão, isso é interessante. Então, a mecanização e agricultura de precisão, esse curso, ele é único, na época só existia em Oklahoma, o Honda pode falar melhor que ele que criou esse curso, ele foi buscar esse curso para trazer aqui para a Fundação. E esse curso, ele nasceu junto com a expansão da tecnologia no campo, né? Então, hoje, a gente olha, cada ano o Brasil bate recorde de produtividade, e esse crescimento da produtividade não tem a ver com desmatamento, não tem a ver nem às vezes com ampliação de áreas de plantio, mas tem a ver com o aumento da tecnologia no campo. Tanto a tecnologia biológica, né, com a questão genética, melhoramento das plantas, das sementes, dos insumos, mas também a melhoria da tecnologia mecânica, da agricultura de precisão, da análise do solo, tudo isso, todo esse aparato tecnológico combinado faz com que o Brasil esteja à frente da maioria dos países do mundo na questão da produtividade agrícola, e faz com que a gente tenha anualmente quebras de recorde. E isso não tem a ver com, de novo, com desmatamento, com nada disso.
isso tem a ver com ciência e tecnologia. E isso tem que ser vendido, isso tem que ser propagado para o governo, tem que ser propagado para a população, porque há um desvirtuamento da verdade em relação ao agro no Brasil. Entendi. Né? Se demoniza o agro, colocando ele junto com questões ambientais. E o agro brasileiro é um agro que preserva. Né? As leis que existem de proteção ambiental dentro das fazendas, os agricultores brasileiros, eles mantêm áreas acima do que a lei exige. São os mais interessados, né? Exatamente. Então a tecnologia tem ajudado o Brasil a manter o seu ecossistema da natureza por conta da aumento da produtividade sem você precisar ampliar a área de cultivo. Com certeza. Agora, Ronda, eu gostaria que você falasse um pouco, né, com a sua experiência, em relação a resgate de carbono. Né? Vocês têm feito isso nesses últimos anos? Tem alguma coisa que a Jacto faz em relação a isso? Porque isso aí hoje, em termos de meio ambiente, né, isso é importantíssimo, né? Então, esse é um tema muito atual, não é? Difícil de entender um pouquinho sobre essa questão, porque há muitas ações que colaboram nessa direção, caminham nessa direção. Talvez o maior exemplo seja o plantio direto, né? Sim. Plantio direto no Brasil, o Brasil ensinou o mundo como fazer uma agricultura boa. Sim. Não é? O Brasil é o maior produtor mundial de soja. Aliás, o Brasil é o maior produtor mundial de muitas culturas, né? Café, cana. Milho está em terceiro lugar. Então, mas, voltando para a soja, sim, como é que era o plantio de soja na década de 70? Não é? Porque a soja, ela veio do Oriente, né? E entrou no Sul primeiro, lá no Rio Grande do Sul, depois foi subindo. Hoje, o maior estado produtor de soja no Brasil é o estado do Mato Grosso, não é? Que era cerrado, terra ruim. Foi tudo transformado. Que hoje produz uma soja de excelente qualidade e produtividade. Mas no começo, a nossa agricultura foi importada da Europa. Não é? Então, como é que o agricultor plantava? Primeiro, ele tinha que arar a terra. O que é arar a terra? É pegar a terra de baixo, dar um tombo e a parte de baixo você coloca para cima. Isso exige trator de alta potência para puxar aqueles arados muito pesados. Ou seja, alto consumo de diesel. Você vê o que é a questão de emissão, né? De gás carbônico. Bom, depois de arar, porque quando você ara, a terra fica toda irregular. Você vem o arado e vai jogando terra de baixo para cima. Agora, por que a Europa faz isso? Porque a Europa, quando chega a primavera, ele tem que fazer isso para descongelar a terra que foi congelada. Olha só! Ele tem que pegar a terra de baixo e joga para cima para acelerar o descongelamento com o sol. Expor a terra ao sol. E o Brasil não precisava fazer isso. O Brasil copiou a tecnologia da Europa. Depois de bagunçar o solo, tem que vir com a grade, aí tem que fazer... nivelar. Tem que fazer igual uma praia, né? Para nivelar tudo, para poder vir e plantar. Sim. E nesse processo de nivelar, você expunha o solo à erosão. Aí vinha água e levava tudo para o rio. Aí assoreava. Os rios foram todos assoreados. Todos assoreados. Uma judiação. Acabaram com os rios. Aí teve alguns agricultores que não se contentaram com esse processo, e um dos líderes é o tal de Herbert Marx, de Holândia, que falou, não, vamos mudar isso, vamos plantar soja sem fazer nada disso. Colhia o milho e sem fazer nada, no meio do que restou do milho, ele vinha e plantava soja. Olha só! Aí nascia mato, nascia soja. Virava tudo adubo depois. Não tinha herbicidas na época, não é? Mas foi assim que começou o plantio direto. Hoje no Brasil, o Brasil é o maior produtor mundial de soja, não tem 1 hectare plantado que não seja com plantio direto.
E aqui são 3 safras, né? Vamos dizer, na média, 2 safras e meia, mas em geral são 2 safras, né? Entendi. É a soja, é o milho, que a pessoa chama de safrinha. Intercala, né? Tem alguns lugares que... Aí tem uma modalidade chamada integração lavoura-pecuária-floresta. Olha que legal, hein? Puxa Planta vida. eucalipto, e aí deixa uma distância, no meio semeia a soja, e no final do ciclo de soja semeia braquiária. Olha só. Então colhe a soja, a braquiária está nascendo, solta o gado. É uma agricultura muito moderna, não é? E traz inteligente. Quer dizer, o agricultor ele tem fluxo de caixa, né, bom o ano inteiro, porque vende o gado, colhe a soja. Uma diversidade. Né, então, e o Brasil é exemplo mesmo nessa área de uma agricultura moderna com pouca emissão de carbono. Certo. Então é um conjunto de ações, fora a questão de uso de etanol, né, nas máquinas agrícolas, e aí vai uma série de outras ações, mas a agricultura no Brasil é um exemplo para o mundo de como fazer uma agricultura com pouca emissão de carbono. E hoje, além de falar em resgate de carbono, hoje está um trabalho muito forte, tanto os ambientalistas quanto os fazendeiros, né, de reflorestamento, né? Reflorestar, fazer mata ciliar. Hoje as pessoas estão tendo assim até lucro, né? E nesse sentido de reflorestamento. O que você pode falar sobre isso, Honda? Na realidade existem leis, né, que colocam, vamos dizer, que colocam seus limites mínimos para a questão de área reflorestada. O normal é 20%, né? No Brasil tem até 30%, né? Isso. Fora as nascentes que devem ser protegidas, hoje eu não tenho esse dado, porque realmente não é a minha área, mas o Brasil tem muito mais área coberta por matas do que a lei pede. Puxa vida, E agora tem um verdade. detalhe muito importante no Brasil. O Brasil, quem faz a agricultura brasileira hoje são jovens. Olha, Que é diferente de outros países. verdade. Por exemplo, Estados Unidos, quem faz a agricultura, aliás, a agricultura está com um problema muito sério nos Estados Unidos, porque era o pai, passou para o filho. Agora, você vai numa feira americana, quem vai, uma feira agrícola nos Estados Unidos, né, quem vai nas feiras são pessoas de muita idade. Puxa vida, Muita terceira idade. mesmo, que continuam trabalhando lá. No Brasil, quem vai na feira São os jovens. São os jovens. Hoje aconteceu o êxodo ao contrário. Antigamente o pessoal saía da zona rural e vinha para a cidade. Hoje o pessoal está saindo das cidades depois de estudado, né? E está montando as empresas, porque tantos sítios, chácaras e fazendas hoje são verdadeiras empresas de tecnologia, né, Honda? É verdade, e por vários motivos. Uma delas é porque o Brasil, se é uma área que o Brasil é bom, é a parte do agro. Meu Deus, nossa. E aí, a garotada, 50% da economia brasileira. A garotada está percebendo isso, muitas oportunidades, e as tecnologias que estão sendo introduzidas no agro atraem os alunos, porque a garotada não quer usar coisas. Antes a agricultura era de pai para filho, a mesma tecnologia. Hoje não, hoje o aluno, o jovem entra na agricultura com tecnologia e ele consegue entender e usar a tecnologia a favor das operações dele, coisa que os pais não conseguiam. Hoje o jovem com o celular ele consegue controlar o trator, a colhedeira, o drone, é tudo aqui na palma da mão. Exatamente. Ô Elvis, agora eu gostaria que você falasse um pouco desse dom, né, com toda essa bagagem que você tem, né, ainda mais com um mentor desse aqui, né, em relação às palestras. Como é que você está assim nesse sentido? Explica pra gente. Bom, como eu venho da área acadêmica e atuei na área acadêmica Já tem uma facilidade, né? 25 anos, eu sempre fui convidado para palestrar. Sim. Né? E interessante é que eu olho a história minha e aí eu vejo as temáticas que vão mudando, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, em 2000, na época que eu estava terminando o doutorado, em 2009, ali em 2010, eu palestrava muito sobre inteligência coletiva, Web 3.0,
que é essa questão dos ambientes digitais que são potencializados pela contribuição das pessoas, como o YouTube, quando foi criado o YouTube, entre outras plataformas em que as pessoas alimentam e por isso que ela se torna rica. É esse conceito de inteligência coletiva, né? E aí, cada época você vai mudando. Então hoje as palestras que eu dou são na área de inovação, na área de empreendedorismo, voltados para esses conceitos de ecossistemas, né? Então é interessante a gente olhar a evolução das tecnologias, das tendências da sociedade, das tendências das empresas, né? E olhando assim o histórico das palestras que eu dava há 15 anos atrás, 20 anos atrás, e hoje você vê a evolução do mercado, né, da sociedade. Fala para mim um palestrante de alto nível que você admira. Olha, palestrante de alto nível. Não importa a área. Tenho. Pode ser americano também, pode ser de qualquer lugar do mundo. Não, falar, Júlio, não tenho. Um Jim Collins, por exemplo. Mas eu não. Assim, pessoas que mais eu escuto são palestrantes, que não são palestrantes, são pastores evangélicos. Olha que bacana. Com assuntos do reino, de deuses, que eu vejo mais. Você é bastante voltado às coisas de Deus, a Bíblia? Aí é que tá, né? Quando a gente olha, o mundo ocidental olha a vida espiritual como uma parte da sua vida, né? Um pastor, muito amigo meu, o pastor Nasser, que ele desenhava, para você entender, que lá no Oriente você tem um círculo que é a sua vida espiritual. Sim. E dentro desse círculo tem um outro círculo pequenininho que é o seu eu. Ou seja, no Oriente, não importa a religião deles, a vida deles é o relacionamento espiritual que eles têm, com a crença deles. Seja no judaísmo, no cristianismo, sim, seja no... eles valorizam muito o budismo. Aqui no Ocidente, não. A gente tem a nossa vida, é o círculo, e a sua vida espiritual é um círculo ali dentro. Por exemplo, domingo você vai no culto, vai na missa, que isso é uma influência do Império Romano, quando instituiu o cristianismo como religião. Isso começou a criar o domingo como dia para ir na igreja. Então, por isso que as pessoas falam assim, você tem um lado espiritual. Na verdade, o ser humano é um ser espiritual. É um ser espiritual. Então, 100% o nosso espírito está ligado a alguma coisa, né? Então, preferência que seja ligado a Deus. Claro. E aí você tem a sua vida secular, você tem o seu trabalho, você tem a sua família, entendeu? Mas a sua vida é um relacionamento 24 horas com o seu Criador, né? Mas no Ocidente a gente não vê isso. A gente tira um momento para ler a Bíblia, a gente tira um momento para orar. Não que a gente não tenha que tirar esses momentos específicos, mas você tem que viver 24 horas em conexão com o seu Criador, entendeu? Tá. Agora, só para finalizar, Elvis e Honda, eu vou fazer umas perguntas rápidas e vocês respondem rápido, curto, tá? O que é Deus para você, Elvis? Deus para mim é o motivo da nossa existência. Você, Honda, o que é Deus para você? Olha, a minha resposta é muito parecida com a do Elvis, né? Na realidade, eu reconheci que precisava de Deus quando eu tinha 28 anos. Eu vejo a minha vida antes de Deus e a minha vida depois de Deus. Puxa, divisor de águas. Então eu vejo como eu era hipócrita, mentiroso, metido, tudo que é a vida de uma pessoa sem Deus. Eu digo assim, Deus é a razão da existência da pessoa. Não é? Deus é realmente o que faz a pessoa uma pessoa cuja existência vale a pena. Se você pudesse resolver alguma coisa na humanidade, o que você resolveria? Se você tivesse esse poder, Honda? Olha,
eu não tenho poder para resolver, mas Deus já mostrou a solução, né? Porque Ele enviou Jesus Cristo, não é? Com certeza. Então é João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo, que enviou Jesus para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a solução da humanidade é Jesus. Com certeza. Jesus. Por isso que o mundo tem tantos problemas. Porque um homem sem Deus é o que nós vemos, é um homem vaidoso, ganancioso, e tudo que nós estamos vendo por aí, não é? As guerras todas estão, né, que não fazem sentido, as rixas, problemas familiares, a degradação das famílias. Materialismo, né? Infelizmente, né? Poder. Tudo isso é porque falta Deus na vida. Com certeza. E Deus não é conhecimento, não é conhecimento de Deus. É a presença de Deus, não é? É a presença do Espírito Santo agindo, porque nós não temos capacidade de fazer muitas coisas. Mas quando Deus age através de nós, você pode perdoar uma pessoa, você pode respeitar o outro. Daí que você mostra pode a grandeza. não é? Isso. Porque Deus está agindo. Então é um processo mesmo, né, de crer e deixar que Deus haja na nossa vida. Honda, muito obrigado pelas suas palavras. Obrigado, Tamo junto, né? Muito obrigado, Elvis. E só para finalizar, Elvis, eu gostaria que você falasse a frase que você mais gosta na sua vida. Frase de vida, aquela frase que faz a diferença. Frase de vida, ai meu Deus. Eu tenho uma, eu vou falar a minha. Fala a sua. Melhor do que fazer bem feito é chamar a atenção. Não adianta nada você ter uma Ferrari de última geração na garagem sem uso, diamantes escondidos ou uma grande ideia na gaveta. Ninguém está vendo, o ser humano precisa ver as coisas. Então o que os olhos vê, o coração sente, a pessoa deseja, daí ela tem a vontade de adquirir. Eu vou usar uma frase que eu aprendi aqui e que eu tenho usado muito, né? Sim. Que é ninguém cresce sozinho. Essa frase é uma frase do Sr. Nishimura e isso foi a realidade de todo mundo, né? Então é pleonasmo de falar isso, mas é uma frase importante. Tem um fundo importante, filosófico, das pessoas saberem que primeiro a gente precisa de Deus, né? Então isso aí a frase já é verdadeira. Sim. Mas aqui na Terra Deus usa as pessoas para nos abençoar, né? E a gente tem que ter essa abertura de receber ajuda, procurar ajuda e também ajudar as outras pessoas a crescerem. Então ninguém quer sozinho, para mim hoje é uma frase bastante importante. Nós somos pessoas sociáveis. Bom, então eu gostaria de agradecer o Elvis Fusco, que é São Paulino, né, aqui da Fundação, pela entrevista, e também o seu Alberto Honda. E é isso, gente. O programa, né, o podcast HNG, da série de livros Histórias da Nossa Gente, vai ficando por aqui. E com certeza, as palavras que vocês ouviram aqui, coloquem no coração, porque acabei de conversar com duas lendas vivas aqui, né, da Fundação da cidade de Pompeia, e até o próximo programa, se Deus quiser. Um abraço, gente.